Querido, hoje eu vou falar com vocês a respeito daqueles gomos do Espírito Santo de Deus. Eu amo o Espírito Santo. Você ama o Espírito Santo? Ele é o seu conselheiro, ele é o seu amado, aquele que te traz à memória tudo aquilo que você lê, aquilo que você e eu nós precisamos ser em Deus. É ele o responsável por nos fazer crescer. É Ele que nos convence da necessidade de arrepender, de confessar, de perdoar, de liberar perdão e também de oferecer, de pedir perdão quando nós ofendemos. Ele é aquele que, sem Ele, nós não podemos de maneira alguma. Tanto é que Jesus diz para os seus discípulos, olha, quando Jesus estava ali, ele não deu nenhuma restrição, ele sempre estava chamando, mas quando Jesus foi assunto, ele disse, olha, fiquem aí. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que venha do alto o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida de vocês. Aí vocês vão poder sair para ser minhas testemunhas, vocês vão poder curar os enfermos, vocês vão pregar em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão ter poder para resistir toda a força do mal, toda e qualquer tentação, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Ele é muito lindo, muito precioso, né? Como diz o Amaro, o cheiroso, o Bertelli, é o cheiroso que está conosco todo dia. E isso é bom demais saber que nós podemos contar. Sabe, o bom, querido, é que a gente não esquecesse em um só segundo que nós temos a presença dele nas nossas vidas e que essa presença não é uma presença assim aleatória ou uma presença só para nos livrar de alguma coisa. A presença do Espírito Santo na nossa vida tem função, tem um propósito, um objetivo. Tudo aquilo que estava no coração e que está no coração do Pai, para eu e você, está nesse mover do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que nós precisamos buscar, mais do que tudo, esse revestimento de poder. Nós precisamos desejar essa presença do Espírito Santo, clamar, pedir para que o Espírito Santo nos batize com esse fogo, porque é diferente daquela habitação quando nós abrimos o coração e ele vem habitar em nós. O Senhor Jesus, nós abrimos essa porta, Ele vem, mas nós precisamos mais ainda do que isso. Naquela experiência do Velho Testamento, que o Espírito Santo se manifestava de vez em quando, numa determinada situação. Não, Ele quer que você seja conduzido, seja movido por sua presença, pelo seu querer. E é para isso que Ele nos dá todos esses dons, Ele nos habilita com essas capacidades, para que a gente age com o coração do Pai. Sem o Espírito Santo, vai ter muito de nós. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós estamos cheios de Deus. Quando nós desprezamos isso, nós não importamos para aquilo que Ele é em nossas vidas, então nós vamos esvaziando de Deus e vamos nos enchendo de nós mesmos. Quem que você acha que é a pessoa mais ruim para você? O Espírito Santo ou você mesmo? Eu quero me livrar de mim o mais rápido possível, querido, como o Paulo falou, eu quero me livrar desse corpo, eu quero me livrar disso para viver uma vida totalmente no Espírito. Vamos ler o texto de Gálatas, no capítulo 5, 22. Quero ler com você. Querido, sempre tenha esse costume, essa prática, vir para a igreja, traga a sua Bíblia, né, de preferência de papel, mas também é só uma questão de preferência, né? Mas você pode, desde que você tenha uma Bíblia. Não fique só, seja prático, craque na Bíblia, até mesmo a sua eletrônica, mas tenha essa prática para que você tenha intimidade de se encontrar, né? De encontrar os textos durante a ministração. Isso é muito bom. Gálatas 5, 22, 23 diz assim, mas o fruto do Espírito Santo ele não diz os frutos, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido, nada pode resistir um homem com essas virtudes aqui. Nada pode resistir uma pessoa que vive com essas virtudes, que caminha, que procede, que responde, que age, que reage
dentro dessas atitudes, nós queremos compartilhar sobre elas. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Doce e amado Espírito de Deus, que alegra o nosso coração, que ainda conta conosco, acredita em nós, está disposto a nos ensinar, Pai, a despeito da nossa personalidade, a despeito das nossas fraquezas. O Senhor continua acreditando em nós. Que essa palavra hoje, Pai, nos encoraje a ser mais, a ir além, Pai, daquela limitação humana, porque para isso o Senhor enviou o seu Espírito, para que essa realidade que não é costumeira, Pai, não se vê hoje, Pai, ela possa acontecer, para que o mundo saiba que existe um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus que realiza milagre, um Deus que é capaz, ó Pai, a despeito de qualquer adversidade, um Deus vencedor e que nos leva nessa dimensão. Eu oro, Pai, para que entendamos essa palavra, que não sejamos ouvintes, que cada gomo desse fruto maravilhoso do Teu Espírito, esses dons possam estar na nossa vida, possa nos conduzir em todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, o Senhor possa ser visto através dessa unção do Teu Espírito Santo. Eu oro, Pai, que essa palavra, ela cale em nosso coração, cauterize na nossa mente, Pai, toda a vontade do Senhor. Que hoje, Pai, sejamos marcados pelo Teu Espírito Santo, que um novo tempo ressurge na nossa vida a partir de hoje, por causa da Tua palavra, porque ela é a verdade, ela liberta, Tua palavra, ela transforma, ela lava, ela purifica, ela é poderosa, porque é a própria pessoa do Senhor Jesus sendo aplicado, sendo, Pai, enxertado na nossa vida. Então nós oramos, Espírito de Deus, conduz-me nessa ministração de forma simples, para que meus irmãos possam entender aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, de uma forma profunda, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo cada vida aqui, para a glória de Deus Pai. Eu repreendo também o mal, expulso o mal, espírito de incredulidade, distração, espírito, Pai, que tenta roubar essa semente, eu mando embora em Teu nome. E nós declaramos nossas mentes totalmente possuídas pelo Teu Espírito, tomadas pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje não rolou mesmo a transmissão, não é isso, gente? Não, né? Então, vamos ver como é que nós vamos fazer depois. Vamos mandar aí o... Tá bom. Então, querido, se você é um cristão verdadeiro, certamente, em algum momento da sua vida, você já se perguntou, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da minha vida? E como é que eu vou deixar Deus satisfeito? Como que eu posso deixar Deus contente com a minha vida? Bom, a resposta que a Bíblia oferece a essa pergunta, ela é muito simples. Deus deseja duas coisas para nós, e isso bastaria para que todas as demais se tornassem realidade na nossa vida: que nós o conheçamos como nosso Pai, que nós desfrutemos de um Deus que é Pai, não é aquele barbudo lá longe, pronto para me castigar, não. Deus Pai, que corrige, disciplina, mas que ama desesperadamente. E Deus quer também que nós sejamos filhos perfeitos, assim como Jesus é perfeito. Esse é o maior desejo do coração do Pai. E Ele veio, Ele próprio se encarnou em seu Filho, veio aqui para mostrar que como homem é possível vencer as tentações, as adversidades, para assumirmos essa condição de filhos perfeitos para o Pai. Então essas duas coisas, elas funcionam assim como um ciclo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos os filhos que Ele deseja que nós sejamos, mas nós vamos sendo modificados no nosso comportamento, na nossa mente, e os nossos sentimentos, também sobre a nossa relação com Deus, eles começam a sofrer mudança. E isso vai gerando uma unidade nossa com o próprio Deus. Esse texto de Gálatas 5 que nós lemos sobre o fruto do Espírito Santo, é um texto muito famoso, ele serve aí como um tipo, de resumo do caráter do próprio Senhor Jesus, aquilo que na sua essência Ele é. Então Ele nos ajuda a lembrar como ser filhos perfeitos de Deus
para alegrar o coração desse nosso Pai. Então nós vamos, nos deter em cada uma dessas virtudes para a gente compreender o que elas significam para nós. O fruto, ele é uma questão de tempo, todos nós sabemos disso, ninguém planta hoje e colhe amanhã. A figura que Paulo escolheu aqui para falar da nossa transformação pessoal, ela foi de um fruto. E isso, talvez, signifique que assim como o fruto de uma árvore, ele depende de tempo para poder produzir, o fruto daquela árvore, nós também precisamos de um tempo que Deus vai preparar, que Deus vai nos preparar pelo seu próprio Espírito. Deus vai nos dar um tempo, Ele vai usar de um tempo para nos preparar para que a gente seja esse filho que Ele quer. Vamos lá então. Então, vamos no primeiro gomo desse fruto do Espírito. É um fruto, imagine aí uma laranja com 9 gomos, e cada gomo a gente vai botar o nome, porque o fruto é um só, mas ele tem vários gomos. O primeiro que ele fala, não podia ser outro, é o amor. Diga o amor. Diga o quanto eu preciso de amar. Também de ser amado. Amém? Então a virtude do amor ele pode ser considerado como um cerne, o centro, a base do cristianismo. O amor é a base de tudo. Jesus mesmo é que declarou que toda a lei, tudo aquilo que a Bíblia se resume no amor a Deus em primeiro lugar e também no amor ao próximo. A Bíblia ela nos ensina que a presença ou a falta de amor em nossas vidas irá provar que se nós estamos vivos ou não. É a ausência ou a falta de amor. O que a Bíblia diz que prova se nós estamos vivos em Deus é isso. Primeira carta de João, no capítulo 3, 14, diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. Então, é uma boa coisa para saber se eu estou vivo ou morto. Eu não estou falando, obviamente, da morte física, mas é uma morte espiritual. Aquele que não ama, ele está morto, pode comer, pode andar, pode dormir, pescar, pode trabalhar, mas interiormente ele já está morto, porque esse amor já foi talvez sufocado aí pelo egoísmo, e aí o motivo da pessoa dela existir, passa a ser ela mesma. Não é mais o amor, ela não é mais movida pelos motivos do amor, mas pelos seus motivos. E a vida sem amor, querido, é apenas o coração batendo e o sangue correndo nas veias. E é a vida que, vamos lá, que tem um sapo, que tem uma barata, que tem uma águia, é a mesma vida. A vida de uma pessoa que não tem amor é uma vida assim, uma vida como outra qualquer. A Bíblia ela afirma que quando Deus criou, Ele não apenas colocou essa vida, que é essa bios em nós, mas Ele também colocou em nós a Zoe. Essa Zoe que é a vida de Deus. Zoe é o que nos faz ter essa semelhança de Deus. É o que nos torna verdadeiramente lindos, belos, diferentes de toda e qualquer outra vida. E o que nos leva a transcender, na nossa, não é ser só essa carne, essa matéria que vai se decompor. Essa Zoe de Deus, a vida de Deus, é isso que dá o verdadeiro significado na vida do cristão. Ao nos tornarmos pessoas cheias de amor, nós vamos evidenciar que ainda ou que existe essa Zoe, ou seja, a vida de Deus em nós. Não há outra forma, querido, de Deus ver, de Deus ser visto, das pessoas verem Deus em nós, a não ser o amor. É a linguagem que Deus estabeleceu. Não adianta nem mesmo oferecer meu corpo para ser queimado. Você conhece o texto e todas aquelas coisas que Paulo fala. Nada disso sem amor valeria. Se realmente nós somos, queridos discípulos de Jesus, esse é o testemunho. João, no capítulo 13, 35, diz que através desse testemunho, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Qual o testemunho? Se vocês tiverem amor
uns para com os outros. E não é verdade, querido, que a gente vê muita atitude, a gente vê, infelizmente, até no nosso meio, e às vezes até nós mesmos nos incorremos nessa coisa de não deixar o amor fluir quando ele mais é requerido, quando se mais é necessário ele. Parece que é nesse momento que nós não sabemos relacionar com o amor. E Jesus está dizendo que o nosso testemunho, o testemunho que nos faz conhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, é o amor que nós temos uns para com os outros. Pastor, mas é difícil amar aquela pessoa. Será que é fácil amar você? Será que é facinho amar você? Se a gente for fazer uma pesquisa, quem está bem perto de você, dentro da sua casa, será que é fácil amar você? Você quer saber se você realmente é um cristão, querido? Quer saber? Então você tem que fazer a pergunta. Eu preciso me fazer essa pergunta. Existe amor em mim? Eu amo de verdade os meus irmãos? Porque essa é a prova final, não tem outra resposta. Você eu olhar no espelho e perguntar para aquela pessoinha que está lá, você realmente ama? Você tem frutos de amor, você tem evidências do amor de Cristo, e aí certamente esse Espírito Santo, que está muito pronto, muito disposto a nos encher de amor, ele vai dar uma enxurrada para nós de condições para que a gente tenha amor. Ele vai nos fazer lembrar de situações que nós não manifestamos amor, ele vai nos trazer situações que nós ofertamos amor, que nós entregamos amor às pessoas, para dizer, é isso que eu quero, é isso que precisa. É verdade ou não é? Quando nós temos uma oportunidade de manifestar amor, a gente fica feliz, fica ou não fica? Às vezes na mesma situação, com outra pessoa ou em outra oportunidade, a gente age diferente e a gente diz, por que eu não fiz igual aquele dia? É o Espírito Santo que está nos lembrando que ele tem uma forma de agir com amor. Então você pode ir em todos os cultos, querido. Você pode ser o melhor expulsador de demônio da igreja. Você pode curar enfermos, você pode tocar no louvor, você pode participar até do grupo de intercessão, você pode ser pastor. Mas a Bíblia afirma que nada disso prova realmente na nossa vida a veracidade desse amor. Nada disso. Não é isso. O amor genuíno e verdadeiro, ele é a marca definitiva e verdadeira de um discípulo do Senhor Jesus. Enquanto nós tivermos aquelas reservas com as pessoas, porque ele nos falou, porque achou de nós, ou porque eu acho dele, enquanto essas reservas estiverem em nós, isso é um sinal que não estamos sendo movidos por esse amor, não estamos recebendo esse gomo, essa manifestação. E olha que é um fruto, querido. É um fruto. Se você chegar no feirante e falar, eu quero só um gomo da laranja, ele vai te dar? Ou é a laranja inteira? Então não é que você vai ter trabalhado todos esses gomos, mas todos eles é preciso que esteja trabalhando. Olha, Deus, eu quero ser a pessoa mais amorosa do mundo, mas eu sou impaciente, eu não tenho domínio próprio, eu não consigo esperar, eu não consigo eu não consigo amar, eu não sou uma pessoa boa, não gosto de dar das minhas coisas, não gosto de repartir. E é para isso que nós vamos sendo trabalhados por Ele. É o amor nas relações entre nós, querido, que prova a existência de Deus na nossa vida. Como que a pessoa vai saber de um Deus bom se eu não sou uma pessoa boa e eu disse que Ele está em mim, Ele mora em mim, Ele habita em mim, que eu sou movido por Ele? A primeira carta de João 4,12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor, olha querido, é aperfeiçoado em nós. Uau! Ninguém viu a Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, esse amor permanece em nós e esse amor é aperfeiçoado. Quer dizer, as pessoas vão ver em cada um, sabe, uma manifestação maior do amor de Deus, de uns para com os outros. O que significa amar? Nesse mundo aí onde há tanto mal entendido sobre essa palavra amor, nós devemos sempre lembrar que o amor verdadeiro, ele tem um significado. Amar, querido, não é sentir. O amor não é um sentimento. Quem ama, sente.
mas nem sempre quem sente ama. Se você espera, né, amar sem ser, ou sendo empurrado aí por sua sensibilidade, então você tem uma chance de amar pouquíssimas pessoas sobre essa terra. Muito menos as inimigas. Você nunca vai amar um inimigo por sentimentos. Amar não é algo instintivo. É uma decisão consciente de sua vontade, de ir ao encontro de outra pessoa e de se doar, de se dar a ela, independente de merecimento. É você se dispor, eu quero fazer isso propositadamente. Eu nem preciso de um motivo e nem de um sentimento para ir até essa pessoa. Porque se você, querido, depender de sentimento, você não vai amar com segurança as pessoas. Uma coisa, quando você está com fome, o que é que você faz? Você corre em direção a essa necessidade. Porque você está sentindo alguma coisa. Então você abre a janela aí você vai ver, você gosta de fazer isso todo dia para ver, você vai aqui no bosque para ver, você corre ao encontro de um amigo assim, né, que avista esse amigo. Então o desejo, essa admiração, essa afeição sensível, ela pode arrancar de nós mesmos, né? Ela tem que sair de nós mesmos, essa ação por sentimento só, para que a gente seja impulsionado, assim, propositadamente amar as pessoas que a gente julga menos merecedores desse amor. Ainda que você faça todas essas coisas que são movidas por sentimento, ir ao lugar que você tem sede, né, ver coisas bonitas e a gente arrepia, música bonita faz a gente arrepiar, ainda que nós tenhamos todas essas coisas, não significa que a gente é movido pelo amor. Nós precisamos ser conduzidos pelos meios corretos do amor, que é esse impulso, esse desejo, não é a vontade, não é, eu não vou a Ele por causa dos meus sentimentos. Eu decido, independente dos meus sentimentos. O amor ele é uma estrada de mão única. Ela sai sempre de você para ir para o outro. É nunca esperar, vou esperar que ele faça, vou esperar que ele fale, vou esperar que ele sinta, não. O amor é mão única, é você que toma a iniciativa, é você que vai ao encontro do outro. Cada vez que você ama, né, ou que você toma um objeto ou alguém para você, porque isso está muito presente em nossos dias, né? Cada vez que você toma aí essa pessoa para você, você cessa de amar. Porque você não está dando, você está tomando. Você se torna dono, você escraviza a pessoa. Todas as vezes, não estou falando só de um casamento, seja um líder, um pastor, seja um amigo. Quando você toma essa pessoa para você, você está na contramão disso. Porque ao tomar você escraviza. Não, a direção é você, a mão é você que tem que dar esse amor, que tem que se oferecer. Amar, querido, em essência é dar-se a alguém, é se dar aos outros. Todo dia. Aquele que mais amou foi Jesus. Não porque ele tenha dado prova de maior afeição, né, sensível, que ele achou bonito, legal. Não foi isso que ele teve. Não foi desse jeito que ele manifestou amor, mas porque ele deu, e mais conscientemente, ele deu isso voluntariamente. Ele deu isso gratuitamente a todos os homens, sem merecer, graciosamente. Jesus não dependeu de uma emoção para vir até nós. Ele viu uma necessidade. E a emoção, pode ter certeza, que eu deduzo mais ou menos assim, não merece, não sinto nada porque, né, não merece, não se importa comigo, me rejeitam, falam mal de mim, mas eu vou até eles, mesmo sabendo de tudo isso. Esse é o exemplo do amor. Senão não vou terminar, vamos pular para a alegria.
Diga, eu preciso de amor. Alegria é mais um gomo desse fruto. O que é que te dá alegria no seu dia a dia? O que te dá mais alegria no seu dia a dia? Se a gente parar para pensar, nós vamos concluir que pelo menos 3 situações vão despertar alegria em nós diariamente. Nós sentimos alegres quando nós estamos com pessoas que nós amamos, nossos familiares, nossos amigos, amém? Pode não ser, né, uma regra, mas a exceção é pouca. Nós sentimos alegres sim quando nós estamos com nossos familiares. Eu amo estar com a minha família. Nós podemos dizer que nesse sentido, a alegria, ela é uma alegria por relacionamento, uma alegria relacional. Os relacionamentos, eles podem fazer com que os nossos olhos brilhem e eles podem também nos dar esperança. Nós sentimos alegres quando nós recebemos também boas notícias. Às vezes a gente está com alguém na nossa família que vai passar por uma situação no médico, algum exame, e aí a gente fica sabendo, ó, deu tudo beleza. A gente sente um tipo de alegria, de algo que foi bem sucedido. Você, né, às vezes recebe uma ligação te dando a notícia de que você agora está empregado. Às vezes quando vemos o estudante, ele vê o seu nome na lista de aprovado, isso também dá um tipo de alegria em nós. As boas notícias, querido, elas têm o poder de mudar o nosso ânimo e nos deixar alegre. Portanto, ela é uma alegria celebrativa, é por aquele momento. Não é essa a alegria que o Espírito Santo está falando. Porque essa alegria celebrativa, ela tem uma razão de ser. Uma razão, um motivo de existir. Por último, nós nos sentimos alegres por estarmos vivos. Então, a simples capacidade, querido, de dar uma volta aí no bosque, me dá uma alegria muito grande. A capacidade de correr, a gente, né, sentir o vento. Não é gostoso? Às vezes a gente está dirigindo, até não pode, mas a gente acaba. Pô, irmão, aquele vento batendo, é tão gostoso, dá uma vontade de enfiar a cabeça para fora. É gostoso, não dá uma alegria na gente, bem gostosa. A gente, tudo isso, querido, contemplar o pôr do sol. Meu Deus, eu tenho milhares de fotos de pôr do sol. A Márcia também ama, dá uma alegria. Às vezes você fazer bem feito uma tarefa, fazer uma prova, tudo isso. Né? Quando você contempla a natureza, quando você contempla o que Deus fez, contempla, né, qualquer coisa bonita, isso dá uma alegria, e essa é uma alegria pela criação. Uma alegria pela criação. Então, esses 3 motivos que eu falei de alegria, eles poderão sempre estar presentes na vida dos crentes. E devem estar, né? Nós podemos usufruir de alegria, dessa alegria que vem pelas relações que nós temos, porque nós recebemos uma família verdadeira, uma família linda, uma família, né, muito legal. A igreja mesmo, uma salva de palmas para a igreja. Como eu gosto, querido, como eu me sinto feliz em poder me relacionar com a igreja. A igreja é o meu top da alegria, né? Eu amo ficar na igreja. A gente pode ter essa alegria celebrativa porque recebeu, né, a melhor de todas as boas notícias, que é a notícia do Evangelho, da salvação. Podemos desfrutar dessa alegria abundante e a alegria da criação, porque nós sabemos que nós somos amados, porque nós sabemos que nós somos capacitados, nós somos ungidos, nós somos queridos por um Deus. Nós fomos dotados de habilidades para fazer o bem. Nós fomos habilitados de capacidades, querido, para usufruir daquilo que a criação, que o Deus Criador fez. A alegria nos dá, sabe, essas emoções pelas coisas que Deus fez. Isso é muito bom. A alegria do cristão ainda está em conhecer e obedecer os mandamentos de Deus. Quando você lê a Bíblia, a gente sabe de uns que eles até mandam, eles ficam vibrando. A gente às vezes lê algumas coisas que dá uma alegria tão grande que a gente quer mandar aquilo para todo mundo, desperta, né, algo. Deus falou poderosamente. Davi, em muitos dos seus salmos, ele afirma: eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu tenho alegria na sua palavra. Deus está nos dando, querido, condições hoje de pensar se essa alegria habita em nós. Quando você
Tem que ler a Bíblia como é que é. No texto de Neemias, no capítulo 8, o povo de Israel diz que eles alegraram sobremaneira, de muito longe escutaram a celebração que eles faziam, porque eles entenderam e também porque eles decidiram obedecer os mandamentos de Deus quando Esdras releu a lei depois da reconstrução dos muros de Jerusalém. Alegria pela palavra do Senhor, vibração, alegria pela palavra do Senhor. Então, vamos ressaltar também que um crente que luta, para ter alegria nas circunstâncias da vida, ele é diferente de um cristão que sofre de depressão. A gente não pode ignorar que nós temos algumas condições na vida que às vezes nos rouba a alegria, e não é essa alegria que eu estou falando. E esse último caso aqui, que é o da pessoa que às vezes está passando por uma depressão, como uma doença, e assim como qualquer outra doença, essa pessoa ela precisa de cuidados, ela precisa, às vezes, de um médico, ela precisa de um cuidado diferente. Se você, querido, às vezes nós estamos vivendo aquela alegria, ou não provamos e nem vai provar em nome de Jesus, amém, uma situação dessa, aí você chega numa pessoa dessa, não tendo a alegria do Espírito Santo, essa concepção da alegria do Espírito Santo, você diz para uma pessoa que está em depressão profunda, para com isso. Alegre-se no Senhor. Querido, você falar isso para uma pessoa que está passando por isso, ela vai piorar, ela vai sofrer ainda mais, não vai ser bom para essa pessoa, porque o que impede essa pessoa de sentir alegria são alguns desajustes aí no organismo dela, questões até hormonais dessa pessoa. Não é a falta de vontade de ter alegria. Pode uma pessoa com a depressão está mais alegre do que uma pessoa que não está, e essa pessoa ainda está com a alegria do Senhor, ou a alegria do Espírito Santo, porque não é essa alegria condicionada que é a alegria. O outro gomo do Espírito Santo é a paz. Nesses tempos, querido, que nós estamos vivendo, parece que a cada dia que passa é mais difícil a gente ter paz, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, até a eleição dos Estados Unidos perturba a gente, deixa a gente sem paz, é a Amazônia, é a queimada no Mato Grosso, é tudo, querido, parece que quer roubar a nossa paz. São telefonemas que nós recebemos, o compromisso, o trânsito, a rotina, uma rotina descontrolada, às vezes deixa as pessoas em um estado de constante ansiedade, rouba essa paz, a pessoa não consegue contactar, ela não consegue ter um encontro com essa paz do Espírito Santo, porque não permite nem mesmo falar com Ele, viver nessa intimidade, esse relacionamento, e Ele não pode introduzir quando não tem a possibilidade nem de falar conosco. Paulo ele afirma que é possível para todo cristão viver essa vida de paz, mesmo passando por uma vida às vezes tumultuada, por sofrimento ou por algum tipo de angústia, é possível ainda viver essa paz. Como, pastor? Há dois tipos, querido, de paz na Bíblia. A paz que Jesus nos concedeu, morrendo em nosso lugar, que é a paz com Deus. Não importa. Ele diz que está com você em todo lugar, todo tempo, até a consumação, dos séculos, Ele está com você. Essa paz que nós temos com Deus. E a paz que vem de Deus para nos aquietar, que é a paz de Deus. A paz de Deus. Paulo ele nos ensina o segredo para a gente ter essa paz, esse tipo da paz de Deus para a nossa vida. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, gratidão, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, querido, a oração é o meio pelo qual nós comunicamos a Deus as nossas angústias e as nossas necessidades. Mesmo, querido, que as situações problemáticas não sejam resolvidas, a Bíblia nos garante
que Deus irá guardar o nosso coração e a nossa mente com a sua paz. Mesmo que passemos por dificuldades, por tribulações, adversidades, enfermidades, Deus, quando nós mantemos a nossa vida em oração, Deus guarda o nosso coração com a sua paz. Essa palavra paz também pode ser usada nesse sentido de relação, relacional, ou seja, paz com as outras pessoas. Eu preciso ter paz, e o Espírito de Deus, essa paz que Ele me dá, é a paz que me leva a relacionar nessa forma com as pessoas. Essa característica faz parte, tem que fazer parte do caráter de todo cristão, porque ele faz parte do fruto que Paulo está referindo em Gálatas. Precisa estar, tem que estar, deve estar. Um cristão, ele não vive, né, em conflito com os outros, ele não vive. Um cristão não pode viver brigando com todo mundo, nem com ninguém. Por quê? Ele é um pacificador. Bem-aventurados pacificadores. Por isso que o Espírito Santo, ele produz em nós paz. Ele não vive, né, brigando, ele é pacificador. Ele vai usar de toda a sua energia, ele vai usar de toda a sua boa vontade em tentar manter a paz com todas as pessoas que estão à volta dele. Romanos capítulo 12, 18 diz: se for possível, quanto ao que depender de vós, tende paz com todos os homens. Por isso que precisamos, mais do que tudo, do fruto do Espírito Santo. Então, tentar estabelecer, né, e manter a paz entre outras pessoas, inclui evitar, querido, a todo custo, desentendimento. É estar sempre pronto a perdoar de maneira incondicional. Não importa o que fizeram para mim. Quando você for perdoar alguém, querido, ou que alguém for conversar com você acerca de ter que perdoar alguém, nem pergunte por quê, porque a questão não conta. Porque nós temos que ter isso. O cristão tem que ter isso. O DNA do cristão é esse. Perdoador. Vamos agora para a paciência, que agora você já está começando a querer paciência, né? Paciência, ela pode significar a gente aguentar, né, por um longo tempo, situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade, que pode gerar sofrimento ou, no mínimo, algum tipo de desconforto. Quem aqui está precisando de paz hoje? Só eu? Eu acho que não tem ninguém aqui, mas eu acho que não está precisando de tudo isso, né? Eu estou precisando de tudo isso e estou precisando também de paciência. Significa tolerar os pontos fracos dos mais fracos, das outras pessoas, sejam essas seus irmãos ou não. Ser paciente é não guardar rancor, é não responder asperamente, né, diante de uma grosseria. Quando alguém for, né, te maltratar, você responde, vou dar o troco. Não. É não revidar, é não gritar diante de irritação ou algum tipo de frustração. A falta de paciência, querido, pode levar a muitos outros pecados, como reclamação, ira, descontentamento, ira descontrolada, maledicência, gritaria. Quando a pessoa não é paciente, fala logo. A resposta: bateu, levou. Ainda sai assim, comigo é assim, bateu, levou. E sai achando que fez o rei da cocada, né? O paciente, ele espera, ele não fala, espera, ele pensa para falar. É difícil ou não é, querido? É, por isso que precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque Deus é paciente. Ele se descreve para Moisés ser tardio em irar-se. Sou um Deus tardio em irar. E muitas vezes ele revela essa paciência quando ele volta a ter misericórdia do povo de Israel por várias vezes. Quando ele decide perdoar, por várias vezes o povo de Israel, ele age
com paciência, abominando o que o povo estava fazendo, paciência, dizer, eles vão melhorar, eu espero que eles melhorem, eu vou esperar que eles vão melhorar. Então, quando alguém for com grosseria, vá com amor, diz, eu espero que essa pessoa, e eu vou orar para ela melhorar, não vou entrar nesse ritmo, né, de grosseria, de ira, maledicência, gritaria. Paremos de transformar o nosso lar em, né, uma gritaria. Você não precisa resolver tudo que tem que resolver hoje, nem agora, nem os momentos, nem coisas boas e nem ruins. Tudo isso tem que precisar de um tempo. E aí nós vamos para o Novo Testamento e a gente encontra com Jesus, com um exemplo de paciência. Ele suporta, né, aqueles sofrimentos diários da vida humana. Pedro, ele descreve essa paciência quando ele afirma lá no capítulo 2, de 23, da primeira carta dele, 1 Pedro 2, 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quer dizer, quando injuriava Jesus, ele era Jesus o mesmo. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Poderia fazer o que quisesse com Jesus. O negócio dele era com o papai. Ele entregava para aquele que julga justamente. Ele não tentava, nem ele não tentava resolver as coisas. Nós precisamos aprender, querido, com o Espírito Santo, a praticar, porque eu e você, se nós realmente nos convertemos, está em nós esse fruto que nós precisamos desenvolver. Todas essas virtudes desse fruto, precisamos desenvolver. Como nós vamos desenvolver? Quando aparecem as oportunidades. Me enche de amor. Uma vez eu entrei num ritmo de oração, eu queria amar, Deus, eu quero conhecer o seu amor, como que é o seu amor? Seu amor. E eu estava em Guarapuava, mas ainda morava em Santa Bárbara, vim ministrar em Guarapuava, eu estava dormindo na casa do Luciano, e orando muito a respeito disso, já fiquei tempos orando, Deus, eu quero entender o seu amor, como que é o seu amor? Fala para mim, mostra para mim, porque eu não consigo, não estou nem perto disso, né? Eu tenho bronca de um monte de gente, tenho vontade de bater umas meia dúzia, hoje mesmo, né? E disso, aí... E eu tive um sonho aquela noite, que estava dormindo no Luciano. E eu testemunhei até esse sonho lá na igreja. Deus me levou numa praça, e era Ele mesmo, porque era sempre do jeito que Ele fala comigo, Ele me pega pela mão, eu não vejo, não dá curiosidade de olhar nem nada, é como se Ele fosse o meu amigo de todo dia. E Ele me levou numa praça, só tinha mendigo naquela praça. Mas assim, muito sujos, muito machucados, muito cheirando muito mal. E Ele foi assim numa velhinha, era a pior de todas. E ele falava assim para mim, ele do meu lado, ele falava, abraça. E eu, não vou abraçar, está muito fedido. Abraça, e ele só falava assim, abraça. Só falava, abraça ela. E eu apresentei todos os motivos, vou pegar doença, eu apresentei assim, um monte. Mas aquela palavra, ele só falava isso, abraça ela, aquilo foi entrando em mim. Aí eu comecei a ser ele, sabe? Comecei assim, eu ser um com ele. Tudo que estava nele estava em mim. E aí, quando eu vi, eu estava agarrado com aquela velhinha. Mas era era muito abraçado. Aí já era um com ela também, né? E assim, aí ele começou a falar tudo que eu tinha falado para ele, para soltar. Ele falava, você vai ficar doente. Eu, não importa. Ele falava, você vai ficar fedido, não importa. Então, tudo que eu usei para não abraçar, ele usou para fazer eu soltar. Mas eu não conseguia soltar. Querido, eu acordei nesse ambiente de amor. E eu fiquei horas e horas, eu levantei chorando, compartilhei com o Luciano da manhã e à noite compartilhei na igreja. Mas é algo assim que não tem argumento nesse mundo que faz você desdizer aquilo que está no coração do Pai. Então, querido, nós precisamos mais do que tudo de praticar isso, pedir, dá-se-vos-á. Não ache que você é tão ruim que não tenha esse amor, não pode agir com esse amor. Tenha esse amor. Outro gomo, benignidade. A benignidade é a maneira como nós exercemos bondade. E ela tem a ver com delicadeza. Com sensibilidade para com as outras pessoas. Querido, isso está tão fora hoje, não é verdade? As pessoas não estão nem aí com o sentimento das pessoas. As pessoas maltratam filho, maltratam esposa, maltratam marido, maltratam
todo mundo, maltrata líder, sabe? Assim, de repente você não significa mais nada para a pessoa. É uma coisa assim de louco, como essa coisa de benignidade está fora. As pessoas não conseguem mais ser gratos, sabe? Ter uma memória de gratidão. Qualquer motivo as pessoas, elas deixam de ser benignas, de ser bondosas com aqueles que tanto serviram. Benignidade também é ser atencioso, é cuidar do próximo acima de si mesmo. Mesmo, querido, que isso algumas vezes demonstre alguma privação, algum desconforto para nós, que custe algum prazer ou algum tempo de disposição. Não dá para ser benigno, querido, fazendo tudo que eu quero na hora que eu quero. Gostaria que fosse assim, mas não é. 90% das coisas que eu faço não é o que eu gostaria de estar fazendo, nem aonde eu estaria, nem como eu estaria. Mas a benignidade é isso, você abre mão do que você acha, do que você pensa, do que você quer, porque senão não dá. Deus, Ele é benigno, Ele demonstra para nós a sua benignidade de muitas formas. Em Atos, no capítulo 14, no versículo 17, Paulo ele afirma que uma das formas com que Deus derrama, Deus demonstra esse amor sobre nós é nos sustentando. Ele diz assim no 14:17 de Atos: e contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, sendo benigno para convosco, dando-vos chuvas a tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Jesus também é um grande exemplo de benignidade. Então, uma marca na vida de Jesus, ele revela muito dessa característica, dessa disposição em atender com bondade as pessoas que sempre interrompia Jesus. Jesus, ele, se você ler nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele era sempre interrompido por alguma pessoa, por muitas pessoas, e mesmo nessas interrupções, ele tratou todos com ternura. Você não vê Jesus sendo grosseiro. Então, no ápice do sofrimento de Jesus, ele conseguiu se importar com outras pessoas acima de si mesmo. Lembra quando ele respondeu para aquelas mulheres, quando ele estava a caminho da cruz, ele disse: não choreis, por mim, choreis pelos vossos filhos. Ele se compadeceu, ele foi benigno. Quando, nos seus últimos momentos ali, ele se compadeceu de sua mãe e disse: João, cuida dela. Jesus, no ápice do seu sofrimento, ele estava praticando essa benignidade. Como é que nós tratamos as pessoas ao nosso redor quando nós não estamos muito bem? Hoje eu não estou bem, você tem que me entender. Para com essa frescura, vai se curar. Se não está bem, aprenda com o Espírito Santo. E vale para mim também. Porque quantas vezes nós falamos isso? Você escolheu um mau dia para falar comigo. E que dia é bom? Quando morrer? Parece que não pode falar nada, que se inflama. Parece que vira um satanás, do dia para a noite. Querido, a gente tem que manter uma postura. Se não está se sentindo mal, o que eu falei lá do amor? Vai orar. Orar. Quando nós estamos sofrendo, quando nós respondemos àqueles que interrompem a nossa rotina, como é que é? Fruto da benignidade não é natural. O que é natural, querido, é o nosso egoísmo. Isso a gente precisa ter por natureza. Nós somos egoístas e o egoísmo é a nossa especialidade, em pensar em primeiro lugar na nossa vida, em nós mesmos. E o único, querido, que pode nos ensinar o caminho da benignidade é aquele que realmente percorreu esse caminho até o fim. O Senhor Jesus. Se a gente não correr para Ele, não aceitar os seus ensinos, não correr para os seus ensinos, certamente nós não vamos ser benignos. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete a fazer o bem sem procurar, ou se preocupar se alguém observa ou está reconhecendo o que ele está fazendo. Porque nós fazemos para as pessoas como para o Senhor. De quem que nós estamos esperando algum tipo de recompensa?
Então, o bem que nós fazemos, querido, precisa estar acima de qualquer prazer pessoal, pela prática do bem, por essa vontade da gente sacrificar o nosso tempo, às vezes sacrificar os nossos recursos. Sem isso não vamos ser pessoas benignas. Sacrificar a nós mesmos, o nosso tempo, às vezes nossa família, nosso trabalho. Jesus, querido, conforme afirmou o apóstolo Pedro, ele andou por toda parte fazendo o bem. Jesus, ele se importava profundamente com cada pessoa. E ele não fazia o bem para ser visto. Ele não fazia o bem para ser elogiado, ao contrário. Essa era uma postura de quem? Dos fariseus, dos religiosos da época. Quando nós cristãos escolhemos fazer o bem, nós também estamos escolhendo, querido, cooperar com Deus nessa luta contra o mal que está avançando, querido. Nós precisamos resistir isso. Nós não vamos ser igual ao mundo. O nosso padrão é outro. Nós estamos na contramão. Mas se a gente tem as mesmas atitudes, aonde eles vão encontrar socorro? Algo diferente que possam desejar ser. Se nós não temos piedade, amor, como é que o mundo, qual é a referência que o mundo vai... Jesus disse que o mundo vai conhecê-lo através de nós, da bondade, do amor, da paz, da alegria. A Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não espere fazer por você, não espere fazer o bem, mesmo que for o mal, você continua bom. Fé. A palavra usada por Paulo, ela descreve esse fruto de Gálatas. Essa palavra no grego é pistes, que significa fé em Deus ou fidelidade. É uma virtude e é extremamente citada na Bíblia. Ela possui dois principais conceitos ali. A fé ela é uma prática de vida. A fé em prática é chamada de fidelidade. E essa é a característica, né, daquele que é honesto, da pessoa que é confiável, transparente nos seus relacionamentos pessoais, com Deus e também com as pessoas. 1 Samuel, capítulo 16, 7, diz assim, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém, o Senhor olha para o coração. É esse tipo que nós agimos lá dentro que denota essa fé que nós temos em Deus, essa confiança, essa integridade que nós temos em Deus. De acordo com esse versículo, Deus conhece profundamente o coração, querido, de todos os homens, e Ele sabe se nós estamos sendo honestos e transparentes com Ele e com as pessoas. Quem que nós estamos preocupados? É se o Kelly não vai saber o que eu falo dele, o que eu falo para as pessoas dele, ou eu estou preocupado que Deus sabe o que eu falo dele para os outros? Pessoas que buscam, queridos, ser fiéis a Deus, também acabam sendo, por consequência, fiéis aí aos seus relacionamentos. Toda pessoa que não é fiel com Deus, ele também não é fiel nos seus relacionamentos. Está sempre falando mal de pastor, de líder, está falando mal do marido, da esposa, porque não é fiel com Deus. Um amigo que não prejudica e não fala mal do outro na sua essência. Um casal fiel à sua aliança, um trabalhador honesto, um pai ou uma mãe que cumpre o que promete aos filhos, um voluntário que preserva esse seu trabalho voluntário, ele está sempre disposto. São exemplos de fidelidade, de pessoas fiéis, pessoas que agradam a Deus. Fé, querido, é uma mentalidade que nós adquirimos, é um estilo de vida. A fé em Deus também é uma mentalidade, é uma maneira de pensar e de enxergar a Deus. É por fé que nós temos essa vida. É por fé que nós vivemos isso. A fé, ela percebe uma presença, a presença de Deus. A fé, ela invoca, ela faz com que a gente invoque essa presença de Deus todos os dias. Nós não vemos, não precisamos, é pela fé. A fé, ela sabe que por trás desse cenário
que a gente está vendo, esse cenário visível de qualquer estatística, de qualquer probabilidade, existe alguém que está interagindo nas nossas adversidades, em todas as situações, Deus, né, que está fazendo isso. Então, esses recursos humanos aí que são resultados da fé, são ainda, cada dia mais, um mistério para a ciência. Eles ficam descobrindo tudo, por que foi curado, por que aconteceu isso. Eles estão sempre buscando, por quê? Porque não tem isso que nós já temos. Nós é por fé, eu não preciso de explicação maiores, eu creio por fé. Quem é capaz de exercitar a fé, consegue ver mais longe, voa mais alto, vai chegar muito mais adiante. Por último, nós devemos lembrar que a nossa fé em Deus não só agrada Deus, como também nos justifica. É por meio dela que nós somos justificados, nós somos salvos. Ser manso também é outro gomo. Ser manso é reagir de maneira tranquila, sem crítica, agressões, ou qualquer outra situação adversa, é tratar os outros com paciência, o amor, né, tratar com amor quando essas pessoas cometem algum erro, alguma falha que talvez nos prejudique. A gente tem que tratar essas pessoas com mansidão. Ser manso não é reivindicar o seu direito, é não se defender, mas entregar-se ao único que pode julgar a sua causa retamente. A mansidão, querido, na época que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, não era uma virtude muito bem vista na sociedade. Nessa época, aqueles que interferiam, né, pela força física é que eram adorados, eles eram os heróis daquelas pessoas. Paulo está falando isso por causa disso, porque era isso que eles entenderam, que era uma pessoa assim. Mas aos olhos de Deus, a mansidão, ela sempre teve um valor tremendo, extremo, querido. 1 Pedro 3,4 diz: seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Então, mansidão, querido, e humildade, eles andam sempre juntos. A mansidão, ela está muito ligada à humildade. Pessoas que realmente enxergam o seu interior e reconhecem que são falhas, elas não irão agir com agressão quando elas estão diante dos erros dos outros, porque elas sabem que também elas possuem a mesma natureza. Do contrário, né, pessoas que não são mansas, elas reagem de maneiras irritantes, agressivas, com aqueles que pecam contra elas, porque só conseguem enxergar o prejuízo que elas sofreram. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão, também a nossa única esperança de transformação. Então, aprender de mim, ele diz que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com ele. Uma das maiores, querido, provas de mansidão de Jesus, ela é encontrada no momento do seu maior sofrimento. Em Isaías 53, 7, diz que ele foi maltratado e humilhado, torturado, contudo ele não abriu a boca. Ele agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda e que na presença dos seus tosqueadores, e diz que ele não expressou nenhuma palavra. Quando nós somos agredidos, física ou verbalmente, aquele nosso lado mais animal sempre aparece, né? Porque nós somos movidos por esse instinto de proteção. Vou me proteger. Vou vingar. Eu vou devolver com a mesma violência que fizeram para mim. Jesus, querido, ele retraiu, abafou os seus próprios sentimentos de autodefesa, quando ele reagiu, né, com mansidão com os seus agressores. Ele chegou ao extremo de orar por os soldados que estavam castigando ele. Pai, perdoa o que eles estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Olha isso, querido. Você já orou para o Senhor pesar a mão sobre alguém? Saiba que com a medida que você medir, é assim que você e que eu serei medido. Mansidão também não é passividade. Nós não devemos confundir mansidão com passividade, ou aquela acomodação diante de algumas situações. Em muitos momentos, a Bíblia ela relata a ira de Deus. Ela relata isso, diante dos pecados, daquelas injustiças aqui na terra. Nós devemos sentir ira com as coisas também, que essas coisas que iram o coração de Deus, precisa irar a nossa vida também. O diferencial é Efésios 4:26, que a gente pode irar, mas não pode pecar,
não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A ira de Deus não faz pecar, a sua ira não pode nos fazer pecar. Isso quer dizer, não fique remoendo a ira no seu coração, no meu coração, não haja de maneira irada, não peque movido pelo sentimento de ira. A ira, querida, ela deve apenas nos levar a buscar a Deus para que haja solução naquela situação e para a nossa própria transformação também. O último gomo, domínio próprio, é ter autocontrole. Quem tem autocontrole aqui? Deixa eu ver, se você levantou a mão, vou pedir para alguém cortar. Em algum momento a gente perde o controle às vezes. Domínio próprio, então, é ter autocontrole, é saber possuir e direcionar a vontade. É de você saber, controlar os sentimentos do seu corpo. No mundo só existem 3 tipos de homens. Escuta, aqueles que andam de 4 como animais, procurando satisfazer a todo custo os desejos da sua alma. Eu conheço pessoas assim. É o seu corpo que manda na sua alma e no seu espírito. O que der na cabeça, o corpo gostar, ele vai e faz. Ele sentiu vontade de trair a esposa, ele vai de 4, não quer nem saber. A gente usa até esses termos, caiu de 4, caiu mesmo. Aqueles que rastejam movidos por seus sentimentos. Sua alma domina o seu corpo e o seu espírito. Agora existem aqueles que eles andam de pé, são lúcidos, completos, eles controlam pelo espírito o seu corpo e também a sua alma. Os homens que andam de pé são aqueles que de fato possuem domínio próprio. O exemplo nosso sempre é Jesus. Ele é o grande exemplo de autocontrole. Nos evangelhos que eles estão ali registrados muitos episódios que ele deixou de lado a sua fome, ele deixou de lado sua autodefesa, a irritação, a tristeza, só para fazer a vontade de Deus. Quantos exemplos de Jesus nós podemos citar como esse, querido? Lembra quando ele estava evangelizando a mulher no poço de Samaria, que os discípulos doidos de fome, ele disse, não é só de pão que vive o homem. Ele também estava com fome. A tristeza dele no jardim do Getsêmani, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade, não a minha, que o Senhor deseja. O seu sofrimento da cruz, ultrajado ele não revidava. Maltratado, ele não fazia ameaças. Mas ele entregava-se àquele que julga corretamente ou retamente. Na sua rotina cansativa. Ele disse, geração sem fé, até quando eu vou ter que estar com vocês? Quando ele disse isso, você está dizendo, eu vou ter que ficar com vocês. Sabe, querido? Dá uma olhada aí do seu lado. Dá uma olhada. Você vai ter que ficar com essa pessoa. Pensa naqueles que você vai precisar de muito domínio próprio. Você vai orar para eles morrer ou você vai orar para você morrer? Porque para não ficar com eles, você vai ter que morrer ou ele. Eu prefiro que você tenha domínio próprio, que eu tenha domínio próprio, para que a gente exercite esses frutos. Quem acha aqui que a gente precisa